Eu tenho uma palavra de Deus para você e hoje, para você que está aqui no presencial, para você que está aqui no online, hoje nós vamos trabalhar com o tema Adorando em Oração. Eu quero colocar logo Bíblia na conversa, João capítulo 4, versículos 23 e versículo 24. Abre aí sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Adorando em oração. Vamos falar sobre adoração hoje e amanhã. O texto diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Registra que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando esse texto inteiro fala de adoração, ele nos conta uma coisa estranha. Ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Eu preciso fazer uma pergunta para o pessoal da técnica, e eu preciso saber até onde eu consigo me mexer aqui, para não atrapalhar o pessoal que está online. Pode mexer à vontade? Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Pronto, tô solto, gente. Soltei, agora tá legal. Registra isso. Deus procura adoradores. Essa ideia de Deus procurando alguma coisa devia mexer com a gente, porque nós não estamos falando de qualquer Deus, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. E quando a gente fala que Deus está procurando alguém, e você que está escutando, escuta, Deus está procurando você. Eu estou me lembrando do profeta Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão fantástica da glória de Deus. E enquanto ele tem a visão fantástica, Deus fala com ele. Aliás, não é com ele, ele escuta uma voz. Ele escuta a voz de Deus falando aleatoriamente: quem enviarei, quem há de ir por nós? E aí Isaías levanta a mão correndo e diz: eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim, escolhe eu. Quando a gente pensa que Deus está procurando alguém, isso dá um chute na cabeça da gente, porque Deus não é um Deus qualquer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando os pagãos pensam que o Deus deles está procurando eles, é tranquilo de entender. Os pagãos, aliás, servem a deuses que bebem das energias produzidas pelos seres humanos. Nas mitologias, mitologia grega, por exemplo, acredita-se que há uma briga eterna entre Zeus, que é o deus do Olimpo, e Hades, que é o deus do submundo. E na crença dos gregos antigos, quando os homens, os seres humanos, rezam para Zeus, Zeus fica mais forte, e aí ele vence Hades. Quando os seres humanos rezam para Hades, Hades fica mais forte, e aí ele vence Zeus. Porque para onde os seres humanos pendem, na crença do paganismo, os deuses ficam mais fortes. De alguma forma, intuitivamente, nós transferimos para a nossa relação com o divino a mesma coisa. E por isso, quando a gente lê o texto que Deus está procurando alguém, a gente pensa: ele está precisando de mim, e eu vou lá ajudar ele. Mas eu preciso te contar uma coisa: o nosso Deus, ele foi nomeado por si mesmo na presença de Moisés como Iavé.
E o nome Yahvé significa eu sou aquele que simplesmente sou. E o sentido do ser aqui é de autossustento. O próprio nome de Yahvé significa que ele sustenta ele mesmo. Então pensa assim, todos os seres criados precisam de sustento. Todos os seres criados, desde os serafins, dos querubins, desde os anjos, dos arcanjos, dos seres celestiais, até os homens, os animais, as plantas, os micro-organismos, tudo que existe precisa ser sustentado. Não tem nenhum ser criado que tenha a possibilidade do autossustento, que sustente a si mesmo. Porque Yahvé, o nosso Deus, não entra nessa regra, porque ele não faz parte da criação. Yahvé criou todas as coisas, mas ele não faz parte da criação. Então todas as regras que a nossa mente finita, a nossa mente criada conhece, não se aplicam a ele, porque ele não faz parte daqui. Ele não está preso no tempo e no espaço. Ele não está preso na necessidade de sustento. É por isso que quando a gente estuda sobre esse Deus, a gente aprende que ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é inesgotável, porque todas as regras que pertencem ao mundo da criação não cabem a ele, porque ele não pertence ao mundo da criação. Todos os deuses antigos foram, na verdade, desvendados pelo apóstolo Paulo no capítulo 6 da Epístola aos Efésios. E todos os deuses antigos, na verdade, não eram deuses. Eles eram anjos caídos, demônios, seres espirituais que Paulo classifica no Novo Testamento como principados, potestades, governadores do mundo das trevas e exércitos espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Esses seres, num tempo antigo, eles se revelaram aos homens de um jeito mais efetivo. Depois do dilúvio, foi proibido que eles se revelassem de forma tão efetiva. Mas, na época em que eles se revelavam, eles se apresentaram como deuses, como seres poderosos, como seres grandiosos. Mas, na verdade, todos eles eram criaturas, criados pelo Elohim eterno, pelo Deus eterno, pelo Deus todo-poderoso, que se revelou a Moisés mais tarde como Yahvé. Esse Yahvé é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que se revelou a nós através de Abraão, de Isaac, Jacó, os patriarcas, e mais tarde ele se revelou a nós através de Jesus, o Messias. Esse Deus que não pertence ao mundo da criação, ele não precisa de nada. Então, quando ele pergunta, ou quando ele diz no texto que ele está procurando alguém, a nossa mente, que vai direto para o pensamento pagão, ele está precisando de mim para alguma coisa, ela está muito equivocada. Porque ele não está precisando de mim. Ele não precisa de mim para nada. E aí a pergunta é, então, por que ele está me procurando? Por que Deus está procurando os adoradores se ele não precisa de adoração? E aqui está a pergunta, por que nós adoramos a um Deus que não precisa de nada? Por que nós trazemos oferendas a um Deus que não precisa de nada? Por que nós oramos a um Deus que sabe de tudo? Eu preciso te recomendar, para você que está aqui no presencial, para você que está online, um livro que é a base desse tema que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando o tema Adorando em Oração, mas eu te recomendo muito que na sequência, depois desse seminário, que você leia o livro Aprendendo a Orar de Verdade, porque o livro Aprendendo a Orar de Verdade é a base sobre a qual nós estamos construindo o próximo alicerce, que é Adorando em Oração. No livro Aprendendo a Orar de Verdade, a gente responde perguntas simples do tipo, por que nós oramos, por que nós falamos com Deus se Ele já sabe tudo? Por que nós contamos para Ele dos nossos problemas se Ele já sabe quais são os nossos problemas? Por que nós pedimos que Deus nos ajude se Ele já quer nos ajudar, se Ele já nos ama? Porque nós informamos a Deus coisas
que ele já entende, que ele já sabe, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Por que orar a um Deus desse nível? Eu explico isso no livro Aprendendo a Orar de Verdade, e não dá tempo de aprofundar. Mas o básico disso é o básico da oração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Quem está falando isso? O Deus Todo-Poderoso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se não ouvir a minha voz e não abrir a porta, eu não entrarei em sua casa e ele não vai cear comigo, não vai ter bênção, não vai rolar o mover que eu queria derramar sobre a vida dele. Esse Deus Todo-Poderoso, acima de todas as coisas, absolutamente excelso, um Deus tão grande que a mente humana não chega nem perto de arranhar a superfície da compreensão dele. Por mais que a gente fale dele, a mente permanece travada, porque ela não consegue ir além, porque tudo que a mente consegue entender está dentro dessa dimensão criada, e o nosso Deus está fora dela. Esse Deus grandão está batendo numa porta. Toda vez que eu leio Apocalipse 3:20, pastor, eu fico pensando assim: lá em casa, se fosse eu, grandão desse jeito, ia bater na portinha de ninguém não, já ia chegar metendo o pé. Aliás, ia atravessar a parede. Não faz sentido. Por que um Deus desse bate na porta? Porque é assim que ele é. É da natureza dele respeitar você. Sabe, eu queria te contar que a porta dessa casa que ele está batendo foi ele que fez. Ele fez a porta da sua casa para ele bater. Ele pode meter o pé e entrar, ele pode atravessar a parede e entrar, ele pode fazer você vir flutuando de lá de dentro para fora, para encontrar ele aqui fora. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não fará. A única coisa que ele vai fazer é bater na porta. Por quê? Porque esse Deus, lá no eterno princípio, ele decidiu que ia deixar a gente decidir o que a gente quer fazer da nossa vida. Isso não desmonta a soberania dele. Na verdade, isso confirma a soberania dele. Ele é tão soberano que ele é soberano sobre ele mesmo. Ele decide que ele não vai quebrar aquele princípio. E aí ele fica lá, batendo na porta. A oração é o abrir da porta. O apóstolo João, escrevendo no Evangelho, ele citou uma fala de Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 e 2. O apóstolo João cita as seguintes palavras de Jesus: aquele que entra pela porta no aprisco das ovelhas é o pastor. Aquele que sobe por outra parte é o ladrão e o salteador. Resumindo, para você do presencial, para você do online, resumindo, funciona assim: Deus só entra se você abrir a porta. Satanás ou o ladrão não precisa, ele acha uma brecha. Resumindo, é isso. E o que significa? Significa que o mundo dos homens, o mundo que Deus entregou para a gente, quando ele criou o mundo, ele entregou ao homem. Ele falou: você vai governar sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo. Deus deu o governo para a gente. Esse governo que foi dado para a gente implica que a casa é nossa. Na verdade, tudo é dele, mas ele entregou para a gente governar por um tempo. Isso significa que, como nós fomos colocados como governo aqui, nem o pastor entra se a gente não deixar, nem o ladrão entra se a gente não der brecha. A diferença entre o pastor e o ladrão é só que o pastor entra legalmente. Porta é sinal de legalidade. Deus só entra no nosso mundo se a gente quiser de verdade que ele entre. O ladrão, que é Satanás, é diferente. Se ele achar um buraquinho, ele entra. Na prática, o que significa isso? Na prática, significa que para Deus agir no nosso mundo, alguém do lado de cá vai ter que dizer assim: ei Deus, eu te quero aqui, me abençoando, intervindo na minha vida. E se ninguém falar nada e ele souber que eu estou precisando, ele não vai fazer.
Ele não vai fazer. Deus só age se alguém do lado de cá chamar. E Satanás também. Satanás só age se alguém do lado de cá chamar. Mas Satanás, ele entra pela brecha. Então, vamos criar uma situação hipotética para você entender a diferença. Quando uma pessoa, brincando, grita assim: ai meu Deus, me ajude. Deus entende que não é com ele, porque não é legal, não é real, não é de verdade, é só uma brincadeira. Se alguém fizer a mesma coisa com Satanás, ele vem correndo, interfere, faz um fuzuê, e quando a pessoa fala assim: eu estava brincando, agora já era, já destruí tudo, já acabei com a sua vida, porque Satanás entra pela brecha. Muitas vezes a gente se vê atacado pelo inferno e a gente não tem a menor ideia de como é que foi que ele entrou, porque a gente tem tantas possibilidades que a gente não tem a menor ideia. Eu me lembro quando a Maísa era pequenininha, eu estava no fundo do quintal e escutei a Maísa gritando. Ela era muito pequena, talvez 3 anos. E aí entrei correndo em casa para socorrer a Maísa, e ela estava parecendo que estava tendo uma crise de epilepsia. Era estranho como ela se movia. E aí a gente tentou acordá-la porque ela parecia dormir no meio da crise. A Berê entrou comigo e a gente tentava acordar, mexer, fazer tudo. Num dado momento, a Berê olhou para mim e eu olhei para a Berê no mesmo tempo. No olhar da Berê e no meu olhar tinha assim: tem um demônio operando na menina. Então, eu coloquei a mão sobre o peito da Maísa, pequenininha, e orei, ordenando que aquele demônio saísse. No domingo, quando eu contei essa vitória no culto, eu percebi que os irmãos estavam me olhando assim meio estranho. No final do culto eu descobri porque eles estavam me olhando estranho. Sabe o que toda a igreja queria saber? Como foi que o demônio entrou? E sabe qual é a minha resposta para todos eles? Não tenho a menor ideia, mas eu sei como fazer os demônios saírem. Eu não sei como é que eles entram, porque eles entram pela brecha. Eles são sorrateiros, eles criam o jeito de entrar. Então, é muito bobo da nossa parte imaginar que a gente vai conseguir impedir por todos os meios que ele entre. Bobo. Não gaste energia com isso. Gaste energia com outra coisa. Gaste energia em aprender como é que faz ele sair. Por isso, recomendo muito que você leia o meu livro, Aprendendo a Orar de Verdade, porque ele vai servir de base para o que a gente está vendo aqui. Essa mesma ideia que vale para a oração, entendendo que nós não oramos para convencer Deus a nos abençoar, Deus já está convencido a me abençoar. Se você puder, aí online, aqui no presencial, aponte para alguém perto de você e diga assim: Deus já está convencido a abençoar você. Nós não estamos orando para convencer Deus. Nós não estamos orando para informar Deus. Ele já está convencido e informado. Nós estamos orando para dar a legalidade, para abrir a porta para Deus entrar. Mas para fechar a porta para o diabo não entrar, a gente também ora. É o mesmo padrão, mesma coisa. É nesse lugar que se encaixa a oração. Aliás, quando Jesus ensinou a orar na oração do Pai Nosso, ele incluiu a adoração no começo e no final. A primeira sentença da oração do Pai Nosso é a palavra Pai. Ela fala de filiação. Mas a segunda, que está nos céus, já é a adoração. A oração do Pai Nosso termina com a adoração. Porque teu é o poder e o reino e a glória para sempre. Amém. Fecha com oração. E agora, por que a oração é importante se esse Deus não precisa de nada? Por que a oração é importante a ponto de João dizer que Deus está procurando os adoradores? É que a oração, a adoração é uma oração sem endereço. Para você guardar bem isso, repete comigo. A adoração
é uma oração sem endereço. Guardou bem? Porque quando eu explicar vai fazer sentido para você. Então pensa assim, quando você ora para abrir o portal, para Deus entrar e te visitar, a sua oração tem um endereço para onde Deus vai fazer a intervenção. Quando você faz uma campanha de oração, colocando uma determinada questão diante de Deus, você está abrindo o portal e Deus vai entrar e fazer a intervenção naquele assunto, naquela situação pelo qual você orou. Quando você adora, você abre um portal tão grande quanto, mas sem endereço. O resultado é que Deus pode fazer o milagre que precisa ser feito, aonde Ele quiser, ali, naquelas redondezas, só porque você está adorando. Então pensa assim, se eu for orar pelo pastor Júnior, eu clamo, Senhor, tem misericórdia do pastor Júnior, intervém, Senhor, olha, Deus, as complicações que estão acontecendo, faz intervenção, Senhor, olha, Deus, os adversários se levantando gratuitamente, levanta-te, Senhor. Quem Deus vai abençoar no final da minha oração? O pastor Júnior, porque eu criei um portal com o endereço certo. Mas quando eu começo a adorar, quando eu começo a ministrar a minha adoração a Ele, eu também estou abrindo um portal. E eu estou abrindo esse portal para quem? Para onde? Não importa. Deus entra e Ele decide onde Ele vai intervir. Por isso que o texto diz assim, Deus está procurando os adoradores. Por que Ele está procurando os adoradores? Porque Ele quer fazer uma intervenção. Então, quando o texto de Ezequiel capítulo 22, versículo 30 e 31, fala sobre a oração, essa mesma ideia vale para a intercessão. Escuta isso. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, 31, olha isso. Busquei entre eles um homem que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro caísse, que se prontificasse a ficar na brecha. Diga assim, ficar na brecha. Diga assim, Deus está procurando alguém para ficar na brecha. O texto diz, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que a terra não fosse destruída. Contudo, não encontrei um só homem. Diga, Deus está procurando um homem na brecha. Olha o versículo 31 que diz, por isso, toda a ira e zelo será derramada sobre o povo de Israel, e eles serão consumidos, todos com fogo e furor. Eis que sofrerão as consequências de tudo o que planejaram e executaram de mal. Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Sabe o que Deus está falando para Ezequiel? Ele está dizendo assim, as pessoas abriram brecha. Lembra quem é que entra pela brecha? Israel abriu muitas brechas. Por causa das brechas abertas, o inferno tramou contra Israel e mandou um inimigo fortíssimo que vai destruir completamente a cidade. O inimigo já está vindo. Ele vem poderoso, armado, mal intencionado, e tudo flui facilmente para o inimigo, porque tem brecha aberta, o inferno vai destruir a cidade. E aí Deus diz, agora que o mal está vindo, agora que o inimigo está vindo, eu queria fazer uma intervenção e salvar a cidade. Mas para eu salvar a cidade, eu tenho que procurar. E eu vou procurar. Eu vou procurar um homem.
que se coloque na brecha. E o texto diz: eu procurei um homem que se colocasse na brecha, não encontrei. Já que eu não encontrei ninguém na brecha, a cidade será destruída. Deus está falando isso para Ezequiel. Agora, coloca isso como paralelo da fala de Jesus em João 4. Os verdadeiros adoradores são esses que o Pai procura. Do mesmo jeito que Deus em Ezequiel 22, 30 e 31, Ele está procurando uma pessoa na brecha, é do mesmo jeito que Ele está procurando um adorador adorando. Por quê? Se Deus precisar fazer intervenção na vida do pastor Júnior, eu vou mudar porque ele já está ficando mal acostumado, vou orar pela pastora Meire agora. Se Deus estiver procurando alguém para orar, para cobrir a brecha da pastora Meire, e eu estiver orando pela pastora Meire, resolve. Mas se Deus estiver procurando alguém para ser proteção na brecha da pastora Meire, e eu não estiver orando, ninguém estiver orando, mas eu nem estou sabendo de nada da pastora Meire, mas eu estou adorando, Deus vai usar a minha adoração para fazer a intervenção na vida dela. Porque a adoração é uma oração sem endereço. Registra então isso, que é muito importante. Quando Deus procura adoradores, não é porque Ele vai receber nada de você. Deus não está precisando de você. Deus procura adoradores porque o mundo precisa de você. Mas é mais. Escuta isso. A adoração, ela não só equivale a uma oração sem endereço. A oração também é o meio pelo qual você acessa um poder maior do que você. Eu vou falar para você daqui a pouquinho sobre esse acessar um poder maior, mas amanhã a gente vai ampliar essa ideia do acessar o poder maior. Mas antes de acessar o poder maior, deixa eu te contar, você acessa esse poder maior para abençoar o mundo ao seu redor, mas você também acessa esse poder maior para abençoar você. Uma das coisas que dava um chute na minha cabeça, há muitos anos atrás, quando eu lia sobre a adoração dos anjos, estudava angelologia, e percebia os anjos adorando. A anjarada está sempre lá adorando. E aí eu ficava pensando, para que essa anjarada toda adorando? Se Deus não precisa de nada. Porque, gente, até você compreender a grandeza desse Deus, você coloca ele no nível dos outros deuses pagãos. E todo Deus pagão, não se engana não, todo Deus pagão se envolve com os humanos para tirar alguma coisa deles. Não se engana. O Deus pagão não se envolve com os humanos para dar nada para eles. A relação com o Deus pagão é sempre uma troca. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 64 do livro de Isaías, Isaías diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem essa ideia de um Deus como esse, que só se envolve com os homens para abençoar aqueles que têm esperança nele, ou que nele esperam. Isaías está comparando o nosso Deus com os deuses pagãos para dizer assim: nunca ninguém ouviu falar, desde os tempos da antiguidade, quando os deuses andavam no mundo, quando tinha Deus sobrando por aí afora, nem naquela época antiga. Quando Isaías fala da antiguidade, gente, não é da nossa antiguidade, porque a nossa história tem um período histórico chamado antiguidade. Isaías está fazendo referência a outra antiguidade. A antiguidade para Isaías é antes do dilúvio. E antes do dilúvio, a relação dos homens com os deuses era diferente, os deuses andavam por aí. O fato é que
Isaías está dizendo, nem naquela época, que era o tempo áureo dos deuses, o tempo das lendas, nem naquela época, ninguém nunca encontrou um Deus que só se relaciona com os seres humanos para abençoar aqueles que nele esperam. O único Deus que se relaciona só para o seu bem é Yahvé. Todos os outros querem tirar alguma coisa de você. Não se engana. Em toda relação pagã, o súdito pagão, o fiel pagão, traz uma oferenda diante da divindade, porque ele quer fazer a divindade se sentir bem para abençoá-lo. O nosso Deus é diferente. Quando eu compareço diante de Deus, isso não faz diferença nenhuma se eu vou agradar Ele. A razão porque a bênção é dada a mim é porque eu abri o portal, Ele não está precisando de mim. Então sou eu que vou ser abençoado. Quando eu pensava nos anjos, eu ficava pensando, considerando que o Deus que a gente serve é grandão e Ele não precisa dessas coisas, por que os anjos adoram? E pesquisando eu descobri que os anjos se alimentam de Deus. A energia que os sustenta vem do Criador. Mas não, os anjos não comem, os anjos não bebem, não tomam Coca-Cola. Embora, se ele fizer uma visitinha e quiser tomar Coca-Cola, ele pode criar um corpo para tomar Coca-Cola com você. É bíblico essa ideia. Eles formam corpo. Pensa que os anjos são feitos de energia espiritual, essa energia pode ser condensada, ele pode criar um corpo para ele usar ali naquele momento, mas ele não é matéria. Então ele não precisa de comer, não precisa de beber, ele se alimenta do quê? De Deus. Então eu queria te contar que Adão e Eva era assim também. Adão e Eva eram seres espirituais que tinham corpos, mas eles não eram corpos, eles eram seres espirituais. Por isso, todo final de tarde, Adão e Eva tinham um encontro com Deus. Para quê? Para receber alimento, para ser energizado por Deus, para ser fortalecido. Os anjos fazem a mesma coisa. Então, deixa eu te contar. Quando os anjos chegam na presença de Deus, e eles se curvam, e adoram, e adoram, e adoram. Sabe o que eles estão fazendo? Refeição do dia. Deus os sustenta, Deus os alimenta. Eu preciso te contar isso. O plano de Deus para mim e para você é que lá no futuro a gente viva com Deus do mesmo jeito. Sabe a revelação do Apocalipse para os últimos tempos? Está escrito assim, ó, naquela cidade onde a gente vai morar, não haverá sol nem lua, porque o Senhor iluminará aquela cidade. Sabe o que significa? Fonte de alimento no planeta. Todas as plantas se alimentam de energia solar, fazendo fotossíntese e produzindo comida para a gente comer. Deus vai ser essa fonte eterna. Assim como os anjos bebem de Deus direto da fonte, não tem que comer alguma coisa para dar energia, eles recebem direto de Deus. A gente vai receber também nessa época. Mas eu só estou te contando isso para você entender que a adoração não é para dar nada para Deus. A adoração é para receber alguma coisa dele. E eu recebo de Deus para mim, e eu recebo de Deus para o mundo ao meu redor. E nesse ponto, eu preciso introduzir um novo ponto, porque isso que a gente está falando aqui é introdução ao tema, e eu preciso entrar no tema em Mateus, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Você já entendeu que a adoração não é para dar nada para Deus, porque Deus é Yahvé, não está precisando de nada. Que a adoração é uma oração sem endereço e que a oração te alimenta. Por isso, crente que é crente precisa ter momentos de adoração
pelo menos, no mínimo, semanais. Porque crente precisa alimentar o espírito do mesmo jeito que precisa alimentar o corpo. E a gente alimenta o nosso espírito indo à presença de Deus, como Adão e Eva iam. Se você quiser aprofundar esse tema da nutrição espiritual, eu escrevi 2 livros sobre nutrição espiritual e masculinidade ou hombridade, nutrição espiritual e feminilidade, colocando quanto que para os homens e para as mulheres, de forma diferente, a nutrição espiritual faz com que eles vivam melhor. O homem é mais homem se ele se nutre espiritualmente. A mulher é mais mulher se ela se nutre espiritualmente. Mateus 4, 8, 9 e 10. Olha o texto. Novamente, o diabo levou Jesus a um alto monte e de lá mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles. E então Satanás disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Eu imagino que você já entenda essa história, mas eu vou resumir ela bem rapidinho para o caso de alguém que está online. O pessoal que veio aqui no presencial com certeza conhece a história. Vou resumir só para o pessoal online. Tem gente online, nem todos, mas tem gente online que não conhece a história. Para eu poder tirar 2 lições desse texto para você. Tem muito mais lições para a gente tirar, mas a maioria delas a gente vai tirar amanhã. Hoje vamos tirar só 2 lições, mas antes deixa eu te contar essa história. Jesus estava no deserto, jejuando 40 dias. Depois de jejuar 40 dias, ele foi visitado por Satanás lá no deserto. E quando Satanás aparece para Jesus, ele diz: vou te dar todos os reinos do mundo, porque me foram dados, eu dou a quem quero. Mas para eu te dar todos os reinos do mundo, você precisa se prostrar e me adorar. A primeira lição que eu quero tirar desse texto é a palavra prostrar. A palavra prostrar nesse texto é a mesma palavra para adorar. Quando a gente quer entender a palavra adorar, quando a gente quer entender a adoração, e a gente vai pesquisar no hebraico a origem da palavra adorar, e a gente vai procurar no grego a origem da palavra adorar, e aí você talvez esteja perguntando: pastor, por que no hebraico e no grego? Porque as escrituras sagradas foram escritas principalmente em hebraico e grego, a maioria absoluta. Tem um pedacinho ou outro que foi escrito em aramaico, mas a maioria grego e hebraico. O Novo Testamento praticamente todo em grego koiné, que era o grego mais comum, e o Velho Testamento praticamente todo em hebraico. Então, quando você quer entender uma palavra, quer entender uma realidade bíblica, faz muito bem você entender o que está escrito na língua original. E originalmente, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra adorar significa prostrar. Prostrar no sentido de curvar mesmo, de ajoelhar. Não só dobrar o joelho, mas se curvar diante da pessoa, baixando a vista e tirando os seus olhos dela. Na prática, efetivamente, a palavra adorar só significa isso: prostrar, curvando-se. No Velho Testamento, muitas vezes, essa palavra adorar, ela significa mais do que se prostrar. Por exemplo, quando Abraão leva Isaac para oferecer o sacrifício no Monte Moriá, antes de subir, ele diz para as pessoas que estão indo com ele, para os seus servos: eu vou com o moço, e havendo adorado, eu volto. O adorar não significava só prostrar ali. Ali significava fazer um sacrifício, armar a lenha, fazer um ritual, derramamento de sangue.
Tudo aquilo era adorar. Mas, por exemplo, quando Jacó vai ao encontro do seu irmão Esaú, depois de muitos anos longe, imaginando que talvez o seu irmão ainda estivesse com ódio, querendo matar ele. Ele vai encontrar o irmão. Quando o irmão chega perto, já encontra Jacó de joelhos. A palavra ali é a mesma. Adorar, como quem faz reverência a um ser humano por respeito a ele. Como, por exemplo, muitos orientais, japoneses, chineses desenvolveram uma habilidade de se curvar diante da pessoa em sinal de respeito. Lá no Velho Testamento, a palavra curvar ou a palavra prostrar era usada dependendo do texto. Às vezes, você lê o texto e percebe, a palavra adorar aqui é só no sentido de respeito a alguém. Você lê o texto numa outra situação e percebe, não, aqui não é só respeito a alguém, aqui implica culto. Aqui implica uma adoração mais profunda, alguma coisa mais espiritual. Porque essa palavra encontra em duas situações no Velho Testamento, às vezes fica um pouco confuso. O grego é a mesma coisa. Adorar no grego é um sentido comum. Curvar-se diante de alguém. Mas, quando você percebe que a palavra tem um peso num dado momento, então você precisa entender que essa mesma palavra tem dois sentidos, dois significados. Ela pode ser adoração a Deus ou reverência e respeito a um ser humano. Mas a história mudou isso. Israel pecou feio, adorou outros deuses, abriu as brechas, Satanás entrou, houve destruição. O diabo alugou a Babilônia e Nabucodonosor, e eles destruíram Jerusalém. Mas não destruíram assim, chegaram lá, pegaram o que queriam e foram embora. Eles destruíram, vieram, levaram os nobres, depois voltaram e mataram um monte de gente. E levaram os bens, tudo que tinha de ouro, de prata, de pedra preciosa, levaram tudo e mataram mais gente. Depois voltaram finalmente e arremataram, destruindo os muros, o templo, a cidade, botou tudo em pó no chão e foi embora. Destruiu a cidade. Por que eles destruíram? É que ela fala que o profeta Ezequiel estabeleceu. Eu procurei um homem na brecha, não encontrei. A cidade foi totalmente destruída. Parte do povo que não morreu, que não foi destruído, foi levado cativo, escravo para a Babilônia. Lá, Deus era com eles, eles prosperaram, eles cresceram. E lá na Babilônia, durante 70 anos de cativeiro, eles aprenderam uma coisa. Não dá para brincar com esse negócio de adorar. Quando passa o período de Babilônia, acontece um fenômeno incrível. Você olha para o Velho Testamento, antes de Babilônia, e você percebe que eles meio que brincavam com a adoração. Por exemplo, você encontra Jacó se ajoelhando, se curvando diante de seu irmão Esaú. Mas depois da Babilônia, sabe o que você encontra? Ficou radical. Eles não se curvam diante de nada. Você olha pós-Babilônia e você percebe, por exemplo, no livro de Esther, um judeu chamado Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução. Eu gosto mais de Mordecai. Um judeu chamado Mordecai, que era o primo de Esther, que criava Esther. Ele estava na cidadela de Suzã, e na cidadela de Suzã um homem subiu ao poder chamado Ramã. Ele não era o rei, mas ele era o primeiro-ministro. E ele, como primeiro-ministro, instituiu que quando ele passasse, as pessoas tinham que se curvar diante dele em respeito. Todos se curvavam, menos Mordecai. Por que Mordecai não se curvava? Porque agora a palavra adoração mudou. Agora, se eu ajoelhar é meu Deus. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam radicalizando de medo. O sentimento deles era: a gente pisou na bola e foi parar na Babilônia. Na próxima vez que a gente pisar na bola, sei não onde que a gente vai parar. E então, houve uma nova cultura no meio do povo. Eles pecaram outros pecados depois disso. Mas idolatria, nunca mais. Nunca mais eles se curvaram diante de alguém, de alguma coisa. Então, para você entender a palavra adoração,
Adorar tem a ver com se curvar, declarando que esse ser diante do qual eu me curvo é soberano sobre mim. Ele tem poder sobre mim. Em geral, quando você pergunta para os crentes o que é adoração, ele vai pensar assim: adoração é a música lenta da igreja. E louvor é a música mais animada. Não é? Porque quando a gente pensa em adoração, a gente pensa em cântico, em louvor, em ministério de adoração. Mas a palavra adoração, ela tem a ver com seu relacionamento com o seu Deus, estabelecendo a grandeza e a soberania dele sobre você. A adoração implica em estabelecer que a divindade tem poder sobre mim. Aliás, irmãos, eu acho que a gente estraga tudo, porque a gente nem sabe o que é uma divindade. E a gente nem sabe o que é uma divindade ter soberania sobre nós. Eu acho que a maioria absoluta de nós vamos na igreja muito mais porque o louvor é gostoso, porque o pastor é legal, porque a comunhão faz bem, porque a gente precisa de gente para andar junto, porque ninguém vive sozinho. Mas deixa eu te contar uma coisa. Adoração implica que o culto não é para mim, é para uma divindade soberana. Adoração implica que quando eu venho no culto, que quando eu participo do culto de forma online, essa minha participação implica que eu estou indo diante do meu Deus para adorá-lo, para levar a minha oferenda diante dele. Então todas as minhas ações, desde que eu saio de casa para ir no templo, ou desde que eu ligo o meu aparelho para estar conectado, isso é minha adoração, é meu culto, é minha oferenda. Eu estou indo diante do meu Deus, me curvar diante dele, reconhecer a grandeza dele sobre mim e levar a ele oferendas em forma de bens, em forma de atitude, em forma de cântico, em forma de louvor, em forma de instrumentos que tocam, em forma de gestos que eu faço. Toda a minha participação, todo o meu envolvimento é eu dizendo para o mundo espiritual: tem um Deus que é sobre mim. Diante de todos os milhares de deuses do mundo, só tem um que é o meu, e eu me curvo só perante ele. Ele é o Deus da minha vida. Adoração implica que eu não tenho que gostar do cântico, eu nem tenho que gostar do louvor, e eu nem tenho que gostar de nada. Eu não vim aqui para receber, eu vim para dar. Eu me lembro de uma irmã, muitos anos atrás isso. Ela me procurou para fazer uma reclamação. Na nossa igreja não tinha caixinha de sugestões e de críticas, então ela veio trazer direto para mim. E ela veio e falou para mim assim: pastor, eu não estou satisfeita com os louvores e com o louvor que está sendo ministrado. Eu não gosto dessas músicas. Eu fiquei curioso na hora e perguntei para ela. Eu perguntei: irmã, na sua perspectiva, o louvor é para quem? Ela disse: o louvor é para o povo que vem na igreja. E é por isso que eu estou falando que tem que mudar o louvor, porque eu não estou gostando. E eu acho que tem mais gente que não está gostando. E sabe o que me entristeceu? Me entristeceu que, enquanto ela falava, eu percebia que ela realmente acreditava naquilo que ela estava falando. Ela não estava falando para me ofender. Porque às vezes o indivíduo não acredita naquilo, ele fala só para ofender a gente. Ele está chateado com alguma coisa, achou um ponto, ele quer bater naquele ponto para ferir. Toda vez que alguém quiser machucar você, eu vou te contar o segredo. Toda vez que alguém quiser machucar você, ele ataca, ele fala mal daquilo que você ama, daquilo que você gosta, daquilo que é importante para você. Não é porque ele acredita naquele mal que ele está falando, não. É porque ele sabe que te machuca fazer isso. Mas não era esse o caso.
olhando para ela e lendo ela, diferente de outras vezes. Sabe, já teve gente que veio para mim e fala assim: pastor, eu quero sair da igreja, porque nessa igreja não tem oração, essa igreja não é boa, eu vou para uma igreja boa. E eu percebi que a pessoa não estava acreditando nisso. Ela só queria, por alguma razão, me machucar. Porque ela entende que ele é o pastor da igreja, se eu falar mal da igreja dele, ele vai se sentir mal. É isso que ela queria. Mas não era o caso daquela irmã. No caso daquela irmã, sabe o que ela queria? Ela queria um louvor melhor, porque ela não estava feliz. Isso me entristeceu. Eu preferia que ela estivesse querendo me machucar. Porque quando você comparece diante da divindade, você devia ver a divindade sobre você. Grandioso, poderoso, excelso, soberano, dono do seu destino. E você devia comparecer diante dele com tremor, temor, reverência, submissão. E a sua oferta não devia ser a contribuição que você trouxe para ajudar a pagar a conta de luz da igreja. A sua oferta devia ser oferenda trazida diante da sua divindade, do seu Deus, para adorar e servir a Ele, porque Ele é Deus sobre você. Isso é adoração. Adoração não tem nada a ver com os cânticos, e tem tudo a ver com os cânticos. Adoração não tem nada a ver com a liturgia da igreja, e tem tudo a ver com a liturgia da igreja, porque a adoração é você aceitando que esse é seu Deus, e se curvando perante Ele, aceitando a grandeza dEle, a soberania dEle, trazendo diante dEle sua oferenda, para estabelecer que Ele é seu Deus. Sua oferta, seu culto, sua adoração, suas palmas, seu sentar, seu levantar, sua participação serve apenas para uma coisa: dizer: Ele é Senhor sobre mim. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você nesse texto é a palavra prostrar. Satanás disse para Jesus assim: Jesus, se você prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo. Por quê? Porque eu quero que você se prostre e me adore. Você já entendeu a palavra adoração? Então eu posso te mostrar a segunda coisa que quero mostrar nesse texto. Eu quero te dizer que amanhã a gente volta nesse texto, porque tem mais coisa para a gente arrancar daqui, tá bom? Amanhã a gente vai aprofundar, mas hoje eu quero tirar só mais uma coisa do texto, e aí a gente vai fechar e terminar. Eu vou te ajudar você a entender. Essa é a deixa para você falar assim: ah, entendeu? Então, vamos ensaiar. Então, é a última coisa que eu vou falar e nós vamos terminar. Soou falso, mas tudo bem, não tem problema, vamos. A última coisa que eu quero ajudar você a entender nesse texto: Satanás faz um link proposital entre adoração e poder e domínio. Nota que ele chama Jesus no sério para dizer para Jesus assim: Jesus, o poder ou os poderes do mundo foram dados a mim. Se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou todo esse poder. Então, o que Satanás está dizendo é: a sua adoração tem alguma coisa a ver com o poder. E eu quero colocar esse assunto na pauta agora. Deixa eu ajudar você a entender isso. Deus é o Criador de todos os mundos, é o Criador do nosso mundo. E Ele, na criação do homem, entregou o governo do mundo para o homem. No Gênesis, quando Deus termina de criar, Ele faz o homem, Ele diz para o homem assim: você vai dominar sobre tudo. O salmista, no Salmo 115, ele diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Portanto, o governo do mundo foi dado para o homem. Mas Deus não entregou tudo. É como é seu por um tempo.
Eu gosto de pensar nisso como o proprietário alugando uma casa. Enquanto você estiver dentro do contrato de aluguel, enquanto você está pagando o aluguel, a casa é sua. Eu não posso entrar na sua casa que você alugou, porque eu sou o dono de qualquer jeito. Quando eu for entrar na sua casa, eu pedi licença. Ele falou, deixa eu entrar aí. Larguei um negócio aí, aquele dia, eu queria pegar. Porque, embora eu sou o dono da casa, ela está alugada para a pessoa. É falta de respeito entrar na casa dos outros que alugaram. Deus é o dono da casa, mas Adão é o locatário, é o locador. Quem aluga a casa é o quê? Me ajuda aí. É o locatário? Eu acho que é o dono da casa que é o locatário, não é? Não? É o locatário, então. Então, o locatário é o homem. Adão é o locatário. Nós, descendentes de Adão, somos locatários com ele. Mas o que Adão fez? Ele sublocou para Satanás. Passou o governo da casa para Satanás. Ele continuou morando na casa, mas ele passou para Satanás. Deus não passou o governo para Satanás, mas ele respeita que Adão tenha passado. Quando é que Deus vai fazer intervenção e tomar esse imóvel de volta? Quando o contrato vencer. Aliás, eu queria te contar que o contrato já está vencendo. Está chegando a hora. Pastor, como é que você sabe que o contrato está vencendo? Profeta Daniel, Jesus no sermão profético e o livro do Apocalipse dão vários sinais para quando o contrato estivesse quase acabando, esses sinais iam acontecer no mundo. Todos eles já estão acontecendo. Então, eu acho que o contrato está acabando e daqui a pouco o dono vai tomar a casa dele de volta. Mas é fato que enquanto o contrato não vence, esse sistema inteiro está alocado para Satanás. Então, Satanás é chamado de o Deus deste mundo. No texto, quando Satanás diz para Jesus assim, Jesus, eu vou te dar tudo, porque me foram dados. Jesus não protesta, não chama ele de mentiroso, não fala assim, seu mentiroso, cara de pau, sem vergonha, isso não é seu não. Jesus não falou, sabe por que Jesus não falou? Porque era dele. Satanás herdou o governo do mundo. O governo espiritual do mundo. Adão não era só governo sobre o mundo físico, Adão era governo sobre o mundo espiritual que governa o nosso mundo. Satanás assumiu essa parte. João, capítulo 16, Jesus diz 2 vezes que o príncipe deste mundo é Satanás. O apóstolo Paulo chega a chamá-lo, em 2 Coríntios, de o Deus deste século. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, organiza o reino de Satanás para a gente entender como é que funciona. Ele diz que o reino de Satanás funciona com principados no alto nível, potestade no segundo nível, governadores de locais menores num terceiro nível e abaixo, vários exércitos, cada exército com um capitão. Esses exércitos e esses capitães servem aos governadores, servem às potestades e servem aos principados, e assim eles governam o mundo, fazendo com que as energias do mundo, os moveres do mundo, empurrem o planeta todo numa direção só. De vez em quando, você faz determinadas perguntas. Você pergunta assim, como é que pode um mesmo padrão de pensamento aparecer no planeta todo ao mesmo tempo? Deve ser uma coisa natural, então. Os seres humanos devem estar chegando a um determinado nível. Então, a explicação é que o governo do mundo é um só. Por isso, vários padrões, né? Na história da humanidade, várias vezes você vai notar que padrões de pensamentos fomentados num determinado lugar, e você pensa assim, é coisa daquele lugar. Quando você vai olhar, você percebe o planeta todo está fazendo igual. Então não pode ser uma coisa daquele lugar, porque principados e potestades governam o mundo. Os ateus têm um questionamento contra o nosso Deus. Eles perguntam assim, se Deus existe, por que existe o mal? Se
O mal existe porque existe Deus. A verdade que os ateus não querem entender é que Deus, o nosso Deus, não está governando esse mundo. Porque Ele entregou o mundo para a gente e a gente passou o mundo para outra pessoa. Mas esse ainda não é o ponto onde eu quero chegar. Isso é uma preparação para chegar nesse ponto. Poder. Satanás governa os mundos. E ele está oferecendo para Jesus todo esse poder. Se Jesus fizer uma coisinha só uma, você me adora e eu te dou todos os poderes do mundo. Por que Satanás está fazendo isso? Você sabe que ele é esperto, pelo menos metido a esperto. Por que Satanás daria tudo que ele fez um esforço enorme? Mentira, roubou facinho. Ele fez um esforço enorme para roubar facinho de Adão. Porque, gente, não tem ninguém mais otária do que aquela Eva, viu? Entregou tudo assim de mão beijada. Aqui para nós. De mão beijada. Sabe aquelas histórias que a gente escuta da época das grandes navegações, que aqueles bandeirantes chegavam num lugar e davam um espelhinho para o índio e levavam uma caixa de ouro puro, trocado por espelhinho? É mais ou menos aquele tipo de escambo ali. Satanás passou a perna feio. Mas o fato é que Satanás não é bobo. Porque ele está dando para Jesus todos os poderes do mundo em troca de apenas adoração. Tem uma coisa que Satanás sabe e que você também precisa saber. Adoração tem a ver com poder. Adoração tem a ver com quem tem poder sobre mim, e adoração tem com quem é minha fonte de poder. Porque Satanás diz para Jesus, eu te dou tudo se você me adorar. É porque se Jesus adora a Satanás, o poder de Satanás está total e completamente sobre Jesus agora. Porque a adoração faz com que aquele a quem eu adoro tenha poder sobre mim. E quando Jesus adorasse a Satanás, a partir daquele ponto, o governo sobre Jesus seria Satanás. Então não importa o que Jesus tivesse, Satanás teria acesso a tudo e controlaria tudo através de Jesus. É tipo assim: eu te dou todo o meu dinheiro e eu pego você para mim com todo o meu dinheiro que eu te dei. Na verdade, o que Satanás estava pensando é: eu te dou tudo e pego você com tudo. Então eu terei tudo mais você. Porque é importante você entender isso. Porque se Jesus adora Satanás, Satanás tem poder sobre Jesus. Se Jesus não adora Satanás e ele adora a Deus, então Deus tem poder sobre Jesus e Satanás não pode fazer nada. Eu gosto de pensar nisso para ajudar você a entender, pensando em poderes materiais e bens. Porque todos os bens que você tem precisam servir ao seu Deus e precisam significar para você que o seu Deus é maior do que eles e que o seu Deus é a fonte desses bens. Para quê? Para que quando você adorar a Deus, os seus bens não interfiram na sua adoração. Sabe algo que aconteceu com Jó? É que Jó estava adorando a Deus por causa dos bens. Então, Jó não estava adorando a Deus, ele estava adorando aos bens.
Deus, eu te amo, mas eu te amo, Deus, porque você me deu isso aqui. Então eu amo ele ou isso aqui? Isso aqui. Então, o que Satanás está tentando fazer com Jesus é exatamente colocar Jesus numa posição onde eu te dou bens, mas eu te controlo. Eu te dou bens, mas eu manipulo sua vida. Porque adoração tem a ver com poder. Quando Jesus toma postura e fala assim, não, eu não vou te adorar. Eu vou adorar só a Deus. Sabe o que está acontecendo? Pensa assim. Jesus é o funcionário de uma fábrica. Satanás é o gerente controlando a fábrica. Está comigo? Deus é o dono da fábrica. O gerente está fazendo desmandos e fazendo mal para aquele funcionário da fábrica. E o funcionário não consegue resolver as coisas. Então o funcionário passa pelo gerente, chega no dono e fala, você é autoridade sobre mim. Ele é acima do outro. Essa relação entre o funcionário da fábrica e o dono tira de cena o gerente. O resultado disso, os bens, o mover, o sobrenatural, a intervenção, a visitação flui direto. Escuta isso. Quando Deus nos convida para a adoração, Ele está nos convidando para tirar todos os poderes de sobre nós. E para colocar apenas um poder sobre nós. A gente vai aprofundar isso mais amanhã. Mas agora, eu só quero que você entenda isso, porque nós já vamos terminar. Segunda chance, ó. Quando eu fecho assim é porque está terminando, ó. Pareceu mais sincero dessa vez. Eu quero fechar ajudando você a entender isso. A gente vai ampliar isso amanhã. Deus é o dono. Satanás é o gerente. Ele que está gerenciando. Eu estou debaixo da gerência dele. Quando eu adoro a Deus, porque Ele é Deus, não porque Ele me dá alguma coisa, porque Ele me abençoa, porque Ele cuida de mim. Claro que Ele me abençoa e cuida de mim, Ele vai me dar as coisas. Não se engana, Deus não quer você pobre, Deus quer você rico. Não se engana, Deus não quer você doente, Deus quer você curado. Não se engana. Mas isso não devia fazer parte da sua negociação. Seu relacionamento com Deus devia ser apenas porque Ele é Deus. Não, eu vou servir a Deus porque Ele me dá isso, me dá aquilo. Então você não está servindo a Deus, está servindo a isso ou aquilo que você está querendo ganhar. Eu vou servir a Deus porque Ele vai me dar um carro, então seu Deus se chama carro. Eu vou servir a Deus porque Ele vai me dar um casamento, então seu Deus se chama casamento. Eu vou servir a Deus porque Ele vai me enriquecer, então seu Deus se chama riqueza. Deus precisa ser Deus na sua vida acima de qualquer coisa. E a prova cabal disso é na hora em que a dificuldade bater na sua porta, você não permitir que a dificuldade te faça blasfemar, reclamar, murmurar ou se afastar de Deus. A dificuldade tem que ser sua oportunidade de ouro para chegar mais perto. Porque só tem um jeito de você dizer para o mundo espiritual que Deus é mais importante do que tudo que você tem. Se, quando Deus não te der o que você quiser, você continuar amando e servindo. Aí, você diz para o mundo espiritual, Deus é seu Deus. Então, Deus precisa ser o dono, e você precisa estar ligado a Ele, porque ligado a Deus, você desliga as cobranças das trevas na sua vida. Eu vivi uma situação que ajuda a ilustrar isso. E, gente, é muito importante te contar ilustrações,
Porque a gente está falando de temas muito subjetivos. E as ilustrações ajudam a subjetividade a ganhar a vida. Um rapaz foi trazido para mim por um analista, um terapeuta, porque ele estava tendo problemas em casa. A casa dele estava sofrendo visitações demoníacas durante a noite. Às vezes, meia-noite, de madrugada, as portas dos móveis abriam sozinha, e ele sentia presença maligna na casa. E como ele estava sendo acompanhado por um terapeuta, o terapeuta pediu para ele me procurar e pedir ajuda. Porque aquilo não era uma questão para terapia, aquilo era uma questão para pastor. E aquele rapaz veio falar comigo, e depois que ele me contou toda a história, eu percebi que aquilo realmente era espiritual. Então eu comecei a explicar para ele assim, simples. Falei para ele, olha, meu filho, pelo que eu vejo, tem algum tipo de aliança com as trevas acontecendo entre você e a sua casa. E o jeito da gente desfazer alianças com as trevas é fazendo aliança com a luz. Você faz uma aliança com a luz, pede ajuda do Deus da luz, e a gente tira essa força das trevas da sua casa. Mas só funciona se você se aliançar com a luz. Aquele rapaz sorriu, um sorriso sarcástico, e disse para mim, pastor, o problema é esse. E por favor, não me interpreta mal, quando eu falo de um sorriso sarcástico, não é que ele é mau não, é que aquele era o estado dele, aquele era o pensamento dele. O sarcasmo dele era exatamente isso que eu não queria que você me falasse. Ele disse, depois do sorriso sarcástico, ele disse para mim, pastor, é exatamente isso que eu não quero. Como assim, meu filho, isso que você não quer? Ele disse, pastor, eu não quero as trevas, mas eu também não quero a luz. Eu só quero que os dois me deixem em paz. Não quero viver com luz, não quero viver com treva, eu não quero esse negócio. Eu quero que os dois me deixem em paz, eu quero ser neutro, nem luz, nem trevas, eu quero viver a minha vida. Nessa hora, eu estava sentado na frente dele, ele estava no sofá, eu estava de frente, eu levantei. O meu gabinete não tem janelas, então a única luz que tem lá dentro é a luz da lâmpada. Fui até o interruptor e apaguei. Aí perguntei, você quer luz? Não esperei ele responder porque a pergunta era retórica. E acendi a luz. Aí eu perguntei, você quer trevas? Apertei. Luz, trevas, luz, trevas, luz, trevas, luz, trevas. Voltei, sentei no meu lugar e falei assim, então, o neutro não existe. Ou você é luz, ou você é trevas. Não tem um negócio no meio. Ajudei ele a entender. Falei, meu filho, quando você mexe no interruptor, você não está controlando as trevas. Você está controlando a luz. Você permite que a corrente passe e produza luz, ou você não permite que a corrente passe e produza luz. Você não controla as trevas, você controla a luz. Se você disser para a luz assim, luz, eu não te quero aqui, a luz não entra. Você não se comunica com as trevas, você não fala assim, treva entra ou não entra, você não fala com ela, você fala com a luz. Se a luz entrar, a treva sai. Se a luz não entrar, a treva não sai. Você não precisa falar nada com as trevas. As trevas são automáticas. Se você não se envolver com a luz, você vai estar com as trevas. Não, eu não quero as trevas. Então você tem que querer a luz. Não, eu também não quero a luz. Então você já está nas trevas. Porque não tem três, não tem um estado intermediário. É luz ou trevas. O apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. João disse, esta é a mensagem que vos dizemos desde o princípio. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Quem disser que anda com Deus, mas está nas trevas, é mentiroso e a verdade não está nele. Porque se tiver Deus, então tem luz. Não tem trevas.
Adorar é basicamente estabelecer quem manda em mim, quem me controla, quem é Senhor sobre a minha vida, quem é soberano sobre mim. E isso é soberania sobre o meu cultuar, sobre a minha oferenda. Eu venho diante dele trazer a oferenda, não porque ele está precisando da minha oferenda, mas porque a minha oferenda fala de mim. Minha oferta diz quem é meu Deus. Para quem eu entrego a minha oferenda, está estabelecido, esse é meu Deus, é para ele que eu entrego a minha oferenda. Mas não, ele não está precisando da minha oferenda. Eu preciso entregar a oferenda porque eu preciso dizer, eu escolhi a luz. Eu não cultuo porque Deus está querendo o meu culto, eu cultuo porque eu preciso que Ele seja meu Deus. Eu preciso ter conexão com a luz, porque se eu não tiver conexão com a luz, então as trevas entram. Mas aí eu vou e apago a luz e falo assim, eu não quero trevas na minha vida. Então você devia ter deixado a luz acesa. Deus se torna seu Senhor, se torna seu soberano, ele se torna a luz da sua vida quando você o adora. Por isso, irmãos, é tão sério quando a gente vem para a igreja e não adora. Por isso, é tão sério quando a gente entra no culto online. Eu aponto para cá ou para lá? Para os dois? Vou apontar para você e para você. Por isso, é tão sério quando você entra no culto online e não adora. Aliás, deixa eu te falar uma coisa que você que está online. Escuta isso que isso é importante. Presta atenção. Você não entra aqui para receber entretenimento. Isso não é entretenimento. Nós não estamos produzindo conteúdo para a internet. Nós estamos cultuando a Deus. Pastor, então por que está transmitindo se não é conteúdo para a internet? Para dar a você a oportunidade de cultuar com a gente aí de casa. Então, quando você está com a gente online, você está cultuando também, não é entretenimento, não estamos produzindo conteúdo para você, nós estamos cultuando ao Senhor, eu estou liberando a palavra de Deus sobre a sua vida, que faz parte do culto, e você aí não pode ficar com aquela postura de, eu estou aqui para receber o conteúdo da igreja, porque eu gosto. Não é para você o conteúdo, é para Deus. Aliás, você é parte do conteúdo que a gente está dando para Deus. Sua vida faz parte do culto. Sua participação faz parte do culto. Então, quando você ligar o aparelho, o celular, o computador, a televisão, para entrar aqui online e cultuar com a gente, lembra disso. Você não entrou para receber conteúdo. E isso é muito importante, porque quem participa do culto online, ele está com um perigo a mais. Porque ele está com o mesmo aparelho que ele assiste filme, que assiste novela, que assiste conteúdos da internet, é o mesmo aparelho. Então, é muito difícil transicionar a mente para dizer assim, não, agora eu estou no culto. Mas você precisa fazer isso. Talvez, uma ferramenta que eu recomendo, é que na hora do cultuar, que você se prepare, que você se vista para aquilo. E não é pecado cultuar de pijama, não, fica tranquilo, pode cultuar de pijama em paz. Sem peso, não é pecado. Pode cultuar, mas por que eu recomendo muitas vezes que você mude a postura, para você mandar uma mensagem para você mesmo, e você dizer para você mesmo, não, agora eu não estou consumindo conteúdo de internet, agora eu estou cultuando, agora eu estou adorando, eu estou me juntando aos meus irmãos para levar o nosso culto ao Senhor. A adoração estabelece quem tem poder sobre você. E por que Jesus não quis adorar o diabo? Porque ele não queria que o diabo tivesse poder sobre ele. Jesus fez um link com alguém de cima. E aí o mover acontece. Satanás ainda é o Deus deste século, não se engane. Satanás ainda é o príncipe deste mundo. Mas ele não tem nada em mim. Sabe por que não? Porque eu estou adorando alguém acima dele. E aí o poder acima dele me afeta, me abençoa, me toca. Eu quero fechar orando com você. Vamos ficar de pé?
Aproveita que você ficou de pé e dá uma alongada. Você ficou muito tempo sentado, é importante dar uma alongada. Você que está online, se você puder ficar de pé também, acho que ia ser muito joia. Muito joia. Eu queria pedir que o pessoal do louvor se preparasse para cantar uma canção que tenha sabor de adoração, que seja declaração da grandeza dele, da soberania dele. Amém. Nós vamos orar, eu vou orar por você, e na sequência, eu quero deixar você cantando uma canção de adoração, uma canção que declara a grandeza dele, que declara o poder dele sobre você, que declara que ele é seu Deus, porque é adorar que faz com que os poderes do mundo não tenham controle sobre você. Comece a orar. Entra diante de Deus e comece a orar. Diga para Ele quem é seu Deus. Quem é Deus sobre sua vida? A quem você adora? A quem você adora? Você adora aquele que é o Deus da luz? Ou você adora os bens e os resultados que Ele te dá? Entra diante dEle. Declara a sua adoração a Ele. Declara a sua adoração a Ele. Yahvé, Deus de Abraão, bendito seja teu nome. Bendito seja teu nome para todo sempre. O Senhor é Deus acima de todos os mundos. Antes que houvesse mundo, o Senhor era Deus. Antes que houvesse criação, o Senhor era Deus. E o Senhor foi meu Deus desde essa época. Porque desde antes que houvesse tempo, mesmo antes que houvesse contagem de dias, no tempo antes do tempo, o Senhor me amou e me escolheu, olhando para o futuro, com a sua onisciência, com a sua sabedoria insondável, e o Senhor me viu, e o Senhor me escolheu, e o Senhor me amou, e o Senhor se tornou o meu Deus. Hoje, Senhor, eu respondo ao seu amor, e tudo que me move é o seu amor. A minha única razão é o teu amor. A minha missão é por causa do seu amor. Meu serviço é para ti, meu fôlego é para ti, meus sentimentos são para ti, meus bens são para o Senhor. Minha alegria é tua, minha tristeza também é tua, meus prazeres são teus, minhas dores são tuas. Eu vivo para o Senhor. Nada, nem ninguém pode me roubar da sua presença, porque eu não tenho nada, eu não quero nada, eu não espero nada, eu só espero pelo Senhor. Eu espero, Senhor, por sua intervenção todo dia. Eu espero por seu cuidado, por sua mão, por seu amor. Eu espero por sua visitação, por sua sustentação todo dia, Senhor, todo dia. Eu não tenho nada para confiar, só o Senhor. E todos aqueles a quem eu abençoo, eu não os abençoo por eles, eu os abençoo pelo Senhor. Eu não tenho nada para dar a eles, porque tudo que eu tenho vem do Senhor. Bendito seja teu nome, bendito seja teu nome. Aleluia, aleluia. Bendito seja, bendito seja, bendito seja. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nos rendemos à tua grandeza, à tua soberania. O Senhor tem portas abertas para nos visitar, porque o Senhor é o nosso Deus. Bendito seja, bendito seja, bendito seja. Cante a Ele, cante a Ele. Cante a Ele. Cante, cante,
somente a Ele.